Olá, caros alunos! É um prazer estar com vocês. Eu sou a professora Karine e irei ministrar a disciplina Atendimento Educacional Especializado em Deficiência Visual, Cegueira e Baixa Visão. Eu espero que as nossas aulas sejam extremamente proveitosas e que as videoaulas, atividades e fóruns de discussões venham acrescentar em nossos conhecimentos. Inicialmente, abordaremos sobre a mudança de nomenclatura. O conceito de deficiência visual é um conceito histórico que está em constante mudança. No caso, pode até nos causar uma estranheza, mas desde antigamente até os tempos de hoje, muitas palavras de maneira a nomear o deficiente, a pessoa com deficiente, foram usadas de maneira errônea, como paralítico, mongoloide, surdo-mudo, maneta, aleijado, retardado e débil mental. Hoje, essas nomenclaturas já não são mais atuais. Através do Decreto Legislativo número 186, de 9 de julho de 2008, e do Decreto de Promulgação número 6.949, de 25 de agosto de 2009, o Brasil assinou a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, considerando inadequada a expressão portador de deficiência. Então, voltaremos ao slide. Atualmente, a expressão correta é pessoa com deficiência, sendo o termo portar não utilizado mais, porque, por exemplo, uma pessoa que porta, se eu portasse, por exemplo, uma bolsa, eu poderia deixar de portar. Já a pessoa com deficiência não, ela tem aquela deficiência, ela não pode deixar de tê-la. Então, é importante que saibamos, a partir da nossa aula inicial, que o termo correto a ser utilizado é pessoa com deficiência e não portador de deficiência. Para entendermos sobre as deficiências visuais, é importante que primeiro a gente conceitue a deficiência visual e também o sistema e função visual. Para isso, precisaremos entender como que funciona a estrutura do globo ocular. Então, começaremos a entender como funciona o nosso sistema e função visual. A formação da imagem visual depende de uma rede integrada de estrutura complexa, da qual os olhos são apenas uma parte, envolvendo aspectos fisiológicos, função sensório-motora e perceptiva e psicológica. A estrutura do globo ocular, ela possui 3 camadas. A camada mais externa é a esclerótica. Na esclerótica, nós temos o branco do olho, que é uma membrana opaca e resistente. Nessa camada mais externa, nós encontramos a córnea, região transparente para possibilitar a passagem dos raios luminosos. A corióide é a camada intermediária, rica em vasos sanguíneos. É nessa camada que nós encontramos a íris. A íris é o disco colorido dos olhos. Esse disco que as pessoas têm olhos azuis, verdes, castanhos, variados. Encontramos também a pupila, que controla a entrada e a quantidade de estímulo luminoso. A pupila, de acordo com a quantidade de estímulo luminoso, ela pode se dilatar ou se contrair. Ela se dilata à medida que o estímulo luminoso é menor e se contrai à medida que o estímulo luminoso é maior. E por último, nós temos a camada mais externa, que é a retina, dos fotorreceptores. É na retina que nós temos os cones e bastonetes. Os cones, eles são responsáveis por captar do ambiente as cores e os bastonetes responsáveis por captar do ambiente a luz. Não podemos esquecer também uma lente muito importante que é chamada de cristalino, que é uma lente biconvexa responsável pelo foco e pela nitidez. É a partir do cristalino que nós conseguimos enxergar com uma nitidez perfeita um objeto de perto ou um objeto de longe. Vocês podem fazer como exemplo, colocar um objeto na frente dos olhos de vocês. Por exemplo, no estúdio de gravação, eu tenho esse objeto nas mãos e mais à frente eu tenho um interruptor. Ao focar a minha visão nesse objeto que está na minha mão, eu vejo o interruptor de maneira duplificada. Agora, voltaremos a nossa visão para o interruptor. Voltando a minha visão
Para o interruptor, nós veremos o objeto que está em nossas mãos de maneira duplificada. Isso é possível por meio do cristalino. O cristalino é o que garante esse foco e essa nitidez. A capacidade de ver e de interpretar as imagens visuais depende fundamentalmente da função cerebral de receber, decodificar, selecionar, armazenar e associar as imagens a outras experiências anteriores. Agora veremos uma curiosidade muito importante a respeito da visão, a formação da imagem. Quando recebemos a imagem ela é captada de maneira invertida. Como estamos visualizando no nosso slide, o objeto, que é a árvore, ele é passada para a córnea, ele chega na córnea, depois da córnea vai para o humor aquoso, chega na lente, que é o cristalino que nós acabamos de ver, passa pelo humor vítreo e chega na retina. Ao chegar na retina, esse objeto ele está de ponta cabeça, com a imagem invertida. Mas por que nós não enxergamos os objetos de ponta cabeça? Porque a retina ele transporta essa imagem para o nervo óptico e o nervo óptico passa para o cérebro. O cérebro ele desinverte essa imagem, fazendo que a gente consiga enxergar as imagens tais como elas são, não de ponta cabeça, mas de maneira normal. Os graus de visão abrangem um amplo espectro de possibilidades, desde a cegueira total até a visão perfeita, também total. A expressão deficiência visual se refere ao espectro que vai da cegueira até a visão subnormal. A visão subnormal, como vocês irão perceber em vários materiais que nós postamos na nossa sala virtual, é a mesma coisa de baixa visão. Baixa visão é a alteração da capacidade funcional da visão decorrente de inúmeros fatores isolados ou associados, tais como baixa acuidade visual significativa, redução importante do campo visual, alterações corticais ou sensibilidade aos contrastes que interferem ou que limitam o desempenho visual do indivíduo. A perda da função visual, ela pode se dar em nível severo, moderado ou leve, podendo ser influenciado também por fatores ambientais inadequados. Já a cegueira é a perda total da visão, até a ausência de projeção de luz. Do ponto de vista educacional, deve-se evitar o conceito de cegueira legal, acuidade visual igual ou menor que 20/200 ou campo visual inferior a 20 no menor olho, utilizada apenas para fins sociais, pois não revela o potencial visual útil para a execução das tarefas. No ponto de vista educacional, as pessoas com baixa visão são aquelas que apresentam desde condições de indicar projeção de luz até o grau em que a redução da acuidade visual interfere ou limita seu desempenho. Seu processo educativo se desenvolverá principalmente por meios visuais, ainda com a utilização de recursos específicos. É importante frisar essa parte dos meios visuais. Às vezes, a pessoa com baixa visão, infelizmente, é tratada como cega. É importante que o professor ou profissionais da área aproveitem a visão residual. O que seria a visão residual? É o que sobrou da visão dessa pessoa. Não significa que ela tem baixa visão, que o que sobrou não será mais utilizado. É importante que, principalmente, esse meio educacional seja feito através dos meios visuais com a visão residual. Já as pessoas cegas, que apresentam desde a ausência total da visão até a perda de projeção de luz, vai ter esse processo de aprendizagem através dos sentidos remanescentes, que seria o olfato, a audição, o paladar e o tato, e principalmente também através do sistema de leitura e escrita Braille, que é o principal meio de comunicação das pessoas cegas. No próximo slide, veremos a cegueira ou perda total da visão a partir da deficiência congênita e da deficiência adquirida. A deficiência congênita é aquela onde o indivíduo já nasce com a deficiência visual. Já a deficiência adquirida, ele pode adquirir no decorrer da vida, por meio de algumas doenças que veremos mais à frente,
ou também por meio de traumas oculares. Uma curiosidade importante que podemos verificar, estudaremos na aula 3 a história de Louis Braille. Louis Braille foi o precursor do sistema de leitura e escrita para cegos, que é o sistema de leitura e escrita Braille. A deficiência dele é uma deficiência adquirida, foi uma deficiência adquirida, já que nos seus 3 anos de idade, ocorreu um trauma ocular. Foi a partir daí que ele ficou cego. Então, a primeira, congênita, é que o indivíduo ele nasce com essa deficiência e a adquirida ele pode adquirir no decorrer da sua vida. As causas mais frequentes dentre as congênitas que causam a deficiência visual são retinopatia da prematuridade, corioretinite, catarata congênita, glaucoma congênito, atrofia óptica por problema de parto, degenerações retinianas e deficiência visual cortical. Temos também as causas adquiridas, que podem acontecer por doenças como diabetes, descolamento de retina, glaucoma, catarata, degeneração sênio e traumas oculares. No que se diz respeito à incidência no mundo, existem aproximadamente 40 milhões de pessoas deficientes visuais, dos quais 75 são provenientes de regiões consideradas em desenvolvimento. Já aqui no Brasil, essa taxa é de incidência de deficiência visual entre 1 a 1,5% da população, sendo que a cada 3.000 crianças, uma possui cegueira e a cada 500, uma baixa visão. Considerando essa proporção de 1 a 1,5%, pode-se considerar que 20% dessas pessoas possuem baixa visão e 80% são cegas. As alterações visuais e sinais indicadores. O papel do professor é extremamente importante na identificação dos sintomas e dos sinais. Os sintomas são externalizados pelos alunos. São tonturas, náuseas, dor de cabeça, sensibilidade excessiva à luz e visão dupla embaçada. Já os sinais, eles podem ser percebidos através das condutas dos alunos. Apertar e esfregar os olhos, irritação, olhos avermelhados ou lacrimejantes, pálpebras com as bordas avermelhadas ou inchadas, purgações e terçóis, estrabismo, nistagmo, que são olhos em constante oscilação, piscar excessivamente, crosta presente na área de implante dos cílios, franzimento de testa ou piscar contínuo para fixar de perto ou longe. Mas algumas condutas que são apresentadas por esses alunos que possuem sinais de alguma deficiência visual são dificuldade para segmento de objeto, cautela excessiva ao andar, tropeço e queda frequentes, desatenção e falta de interesse, inquietação e irritabilidade, dificuldade para leitura e escrita, aproximação excessiva do objeto que está sendo visto, postura inadequada ou fadiga ao esforço visual. A partir dessa identificação que o professor faz, a partir das condutas dos alunos, a partir dos sintomas que são externalizados por eles, poderá ocorrer a avaliação funcional da visão. A avaliação funcional é feita por uma equipe multifuncional e essa avaliação começa a partir da triagem ocular. Mas na avaliação funcional, considera-se 3 aspectos: a acuidade visual, campo visual, o uso eficiente do potencial da visão. A triagem ocular poderá ser feita na escola ou através do oftalmologista. O professor, ele recebe algumas orientações em alguns materiais de como fazer esses métodos de triagem ocular. Não teremos tempo em nossas aulas de explorar esse método, mas na nossa apostila vocês podem ver o passo a passo. Os métodos mais utilizados a partir de 1 mês de vida é o método Taylor, a partir de 2 anos de idade, o teste Buster e Lighthouse, e tem o teste mais conhecido a partir de crianças maiores de 4 anos, que é o teste de Snellen. Essa avaliação funcional da visão e triagem ocular,
é de extrema importância para que seja identificado o tipo da deficiência que a criança apresenta e a partir daí será definido os meios e os recursos adaptados que serão utilizados para que a criança ela possa se desenvolver plenamente no que se diz respeito no seu processo de ensino e de aprendizagem. A partir da segunda aula, veremos recursos ópticos e não ópticos, que são as providências que o professor irá tomar a partir da triagem ocular. Então, em suma, o que nós vimos na nossa aula de hoje foi a mudança na nomenclatura de portador de deficiência para pessoa com deficiência visual, a estrutura do globo ocular, a formação da imagem que acontece de maneira invertida, mas que manda para o cérebro e não fica mais de ponta cabeça, a definição de baixa visão e de cegueira, as causas mais frequentes da deficiência visual, alterações visuais e sinais indicadores, onde o professor tem extrema importância, um papel extremamente importante, e a avaliação funcional da visão. E é isso, alunos. Agradeço a oportunidade de estar com vocês e até a segunda aula. Obrigada!